de lado, não gosta de problema. O governo federal, essas alianças, têm prazo de validade. 2014, já não sei se essa aliança é tão forte como é agora, porque os interesses serão outros e projetos distintos. Então isso tudo é muito frágil. A grande aliança que a gente tem que ter é com a sociedade civil. É garantindo que a opinião das pessoas prevaleça, é garantindo que as pessoas consigam participar. Tem que ser assim na campanha para ser assim no governo. Parece que o senhor está bastante animado com a campanha, né? Eu estou muito animado em ser prefeito. O que move, né? Candidato de um pequeno partido, né? Claro. A pessoa sair de casa de manhã e tal e enfrentar a rua, né? E tentar bater de frente com esse baita esquema que está no governo no Rio de Janeiro, né? Olha, eu posso ter vários defeitos, mas com certeza a covardia não é um deles, né? É necessário fazer esse enfrentamento. O que estão fazendo com o Rio de Janeiro hoje é um crime. O Rio de Janeiro é uma cidade espetacular. Não é uma cidade só bonita, não é um maravilhoso cenário para uma cidade só. O Rio de Janeiro tem uma população com uma capacidade incrível, né? As favelas que estão sendo escondidas e massacradas têm uma capacidade produtiva de pensar a cidade que é muito maior do que hoje a gente consegue enxergar. Nós temos um genocídio de jovens pobres e negros acontecendo no Rio de Janeiro hoje. A taxa de jovens negros pobres sendo assassinados no Rio de Janeiro tem uma média de 80 homicídios para cada 100 mil habitantes. Ricardo, em uma cidade em guerra, tem tanto jovem morrendo assim, sendo assassinado. Isso está escondido, isso é invisível. Nós queremos, como prefeito, como responsáveis pelo poder municipal, dizer que a gente vai governar para salvar e para disputar a vida de cada um desses jovens. É para isso que serve o poder público, não é para fazer negociata, não é para fazer empreiteiro enriquecer, não é para fazer obra no Maracanã em 2007, destruir tudo em 2010 e já dizer que não serve para 2016. Isso é uma vergonha, ninguém aguenta mais isso. Então a gente tem a obrigação de ter esse ânimo de colocar isso em prol da disputa política. Entre tantos outros, para mim, o maior problema de grandes cidades como Rio e São Paulo hoje, eu viajo muito pelo país inteiro, é o da mobilidade urbana, que afeta todas as classes sociais e todas as regiões, tanto quem tem carro como quem depende do transporte coletivo. Perde-se cada vez mais tempo entre a casa e o trabalho ou a escola. O que é possível fazer como medida emergencial? Porque todo mundo fala de metrô, tem que ter mais metrô, mas uma medida de emergência para a cidade voltar a andar. Olha, ônibus não é transporte de massa. O prefeito se equivoca hoje no Rio de Janeiro quando ele estimula o tempo inteiro a lógica dos ônibus, né? Então, o BRS, que é uma coisa que Curitiba enfim, funciona há 30, 40 anos, é a grande novidade do transporte do Rio de Janeiro. A faixa seletiva lá dos ônibus eu acho ótimo, mas eu quero lançar um desafio. Se faz a faixa seletiva, que eu concordo, que tem a BRS, e o ônibus ele é mais rápido, ele chega mais rápido, ele diminuiu o custo, né? Diminuiu o custo da empresa. Por que não baixa a passagem? Por que a passagem não diminuiu com a redução do custo da empresa? Sabe por quê? Porque o poder público não peita a empresa dizendo, olha, eu fiz isso aqui, o ônibus está mais econômico para a empresa, então nós vamos baixar a passagem porque o cidadão vai ter que pagar, o custo é menor, a passagem pode ser menor. Isso não se faz. Então, garantir isso é fundamental. E investir numa outra perspectiva do metrô e do trem. Você tem que ter transporte de massa. O ônibus não é transporte de massa. O Rio de Janeiro é uma cidade, talvez do tamanho do Rio de Janeiro, seja a única no mundo que o metrô é uma tripa. Que o metrô é uma linha. Na verdade, você só tem duas linhas, onde uma é a continuidade da outra, né? Então, se você for comparar com Paris, com Madrid, com cidades que teriam o porte do Rio de Janeiro, é incomparável. Ah, mas isso é responsabilidade do governo do Estado. Olha, é responsabilidade do governo do Estado, mas quem usa o metrô é o morador da cidade do Rio de Janeiro. Então, o prefeito, para resolver um problema de transporte, que a responsabilidade também é sua, ele tem que chamar o governador e dizer, olha, vamos trabalhar um metrô que seja em rede. Vamos recuperar o projeto original do metrô e começar imediatamente a buscar um traçado que possa funcionar em rede, porque é a única coisa que pode salvar o Rio de Janeiro desse caos que a gente tem no dia a dia. Você já conseguiu fazer aliança com algum outro partido de oposição ao prefeito? Quanto tempo o pessoal terá na TV? Como é que está isso? Porque televisão é importantíssimo em uma campanha, né? Televisão é importantíssimo, mas a gente sabe que o nosso tempo provavelmente será de 1 minuto, né? Um minuto. Provavelmente será de 1 minuto. Nesse 1 minuto, a gente tem que usar para divulgar fundamentalmente outros mecanismos de divulgação, de comunicação, né? Então vai ser 1 minuto onde nós vamos trabalhar bastante com a perspectiva das redes sociais. Isso é fundamental para a gente. E é uma eleição que a gente tem que garantir o segundo turno, né? O segundo turno é bom. Eu acho que as pessoas não vão ter tanto medo do segundo turno. Por que existe o segundo turno?
para que o debate seja ampliado, para que cada um possa lançar o seu projeto. E ter o mesmo tempo de televisão, né? E no segundo turno você tem o mesmo tempo de televisão, né? Os caciques do PMDB já deram entrevista por aí dizendo que não pode ter o segundo turno, né? Olha, não poder ter, eles não quererem que tenha o segundo turno é uma coisa, não poder ter é outra. A sociedade quer um segundo turno para aprofundar o debate. No segundo turno é 0-0. No segundo turno o tempo está igual e a gente tem uma grande esperança de chegar no segundo turno. O seu nome sempre foi ligado a questões de segurança pública, no combate à violência e à corrupção policial. O que pretende fazer para não ser o candidato de uma nota só? Qual será a principal bandeira da sua campanha? Isso já foi respondido, é a saúde, melhorar a saúde, né? Mas como não ser o candidato de uma nota só? Olha, a segurança pública é um tema importante, não é o único. Eu, inclusive, a minha formação, eu sou professor de história, né? Sempre militei na educação. Aqui a gente tem uma forte atuação na educação, também na saúde, no debate sobre moradia, sobre as emoções. Tem um debate amplo que a cidade oferece, você não escolhe o que você vai debater, é a cidade que te diz o que tem que ser debatido. São as contradições que estão nas ruas é que vão pautar os candidatos, né? Agora, a segurança é importante porque debate a vida das pessoas. E ao contrário do que muitos acham, Ricardo, o debate da segurança não é um debate de polícia. Ah, não, o governo do Estado é que cuida da segurança. O governo do Estado cuida da polícia. O debate sobre a segurança é outro. O que é uma sociedade segura? Uma sociedade segura é uma sociedade que garante direitos. E aí o poder público municipal tem um papel decisivo na prevenção e na garantia dessa vida. Esse é um dos debates. Nós não vamos ter a segurança pública como um único debate. A gente está fazendo um programa amplamente participativo. A gente está fazendo um programa com a participação de vários médicos, professores, urbanistas, intelectuais. Estão todos envolvidos na elaboração de um programa que dá uma cara de cidade que o Rio de Janeiro merece. Então, já tem um mote de campanha? Como é que o senhor resume isso? Qual é o mote, assim, a palavra de ordem da campanha? Como ainda não. Isso vai surgir da militância. Nós não vamos ter nenhum marqueteiro, né, inventando as coisas. Isso vai surgir naturalmente no processo de participação. Se você pudesse escolher outra cidade para viver, em que cidade brasileira gostaria de morar? Por quê? Olha, eu nunca pensei nisso, né? Na verdade, aqui no Rio de Janeiro eu sempre gostei muito da região serrana, que é para onde eu sempre fugi e onde eu sempre pensei. A hora que eu cansar disso tudo, a hora que eu cansar de todas as brigas, era para a região serrana, que foi lamentavelmente destruída pelo abandono do poder público e não pelas chuvas, né? Não é chuva que destrói a cidade, é irresponsabilidade de governantes que faz isso. Então a região de Friburgo, a região serrana, era um lugar que eu sempre olhei como refúgio meu. Gosto de outras cidades, gosto de Porto Alegre, gosto de Florianópolis, gosto de várias outras cidades também do Nordeste. Agora, nunca pensei em sair do Rio de Janeiro. Que experiências administrativas e de gestão urbana de outras metrópoles o senhor acha possível implantar no Rio de Janeiro? Olha, tem muita coisa... O que viu por aí, pelo mundo? Não, olha, Curitiba traz um acúmulo de debate sobre transporte, que você pode não concordar com tudo, mas tem um acúmulo de debate de transporte sobre Curitiba que você tem que trazer para o Rio de Janeiro, mesmo que você não concorde. Você tem um debate sobre a questão do orçamento em Porto Alegre, que pelo menos no início da gestão lá, quando se falava do modo petista de governar, esse modo petista mudou muito, mas na época tem experiências que são muito válidas, então eu acho que a gente tem que pegar aquilo. Toda experiência boa, independente de qual partido que esteve à frente daquela administração, tem que ser capturado, tem que ser experimentado e pensado à luz de um Rio de Janeiro que é diferente de todos esses lugares. Para quem como eu está chegando hoje ao Rio de Janeiro, já vim outras vezes, mas estou chegando, essa aqui é a primeira entrevista da série no Rio, que lugar imperdível você indicaria aqui na cidade? Que não pode perder no Rio? Eu acho que a Urca tem um olhar para o Rio de Janeiro que é bucólico, que é bonito, que é muito interessante. Eu acho que a Urca é um lugar, olhando para a Bahia, ou o Arpoador. Tem lugares que são muito simbólicos do Rio de Janeiro, né? Que são muito bonitos, dão essa imagem do quanto o Rio de Janeiro precisa de um outro valor de política pública. O que a atual administração municipal fez de bom e o que foi ruim para a cidade, prejudicou a cidade? Ruim eu tenho uma lista imensa para te dar. Bom eu tenho que pensar. Mas tem, por exemplo, na parte cultural, onde eu acho que o Poder Municipal errou muito, abandonou, por exemplo, as lonas culturais, que são instrumentos importantes de resgate da juventude, né, onde a política de cultura tem que pensar muito na possibilidade de integração da cidade. Política de cultura não pode ser política de espetáculo somente. Política de cultura é diferente de arte. Cultura é algo mais profundo, né? Você tem que pensar na cidade como um todo. Então, nesse sentido, recentemente a Prefeitura começou a trabalhar com as arenas culturais, que eu acho que é uma boa iniciativa, mas precisa ganhar um outro corpo e uma outra
perspectiva, mas é uma boa ideia as arenas culturais. E o que é ruim? O que foi ruim para a cidade? O ruim foi ter sepultado o papel do poder público, né? Foi ter o prefeito se transformado num síndico e o poder público hoje atender única e exclusivamente aos interesses das grandes empreiteiras e das grandes corporações e se esquecer do quanto o poder público tem que fazer pela cidade, principalmente na área da saúde. O que acontece hoje na rede hospitalar, o que acontece hoje na saúde pública do Rio de Janeiro é um crime. Uma última pergunta. Com pré-sal, a Copa e a Olimpíada, o Rio está na moda no mundo inteiro, né? Você se considera preparado para enfrentar esses grandes desafios que estão mudando, já estão mudando a cara da cidade e vão mudar muito mais? Absolutamente preparado. Eu acho que, inclusive, esses eventos, eles necessitam fazer com que o poder público diga qual o interesse que a cidade tem. A Olimpíada e a Copa do Mundo tem que ser boa para a cidade, e não para a Olimpíada e para a Copa do Mundo. Eu não quero que o Rio de Janeiro, a África do Sul, por exemplo, que acabou de ter uma Copa do Mundo, tudo bem que eu estou falando de um país, e aqui o debate sobre uma cidade, mas a África do Sul acabou a Copa do Mundo, a taxa de desemprego subiu 4,6% e o lucro da FIFA foi de 3,4 bilhões. Não posso achar que isso é correto, né? Se você visitar a Grécia, visitar Atenas, está em ruínas, não as ruínas históricas, mas as ruínas dos Jogos Olímpicos, completamente abandonados. Grandes estádios construídos, né, na África do Sul serão demolidos porque não tem como ser mantido. Então a Olimpíada e a Copa do Mundo são muito bem-vindas, desde que façam a cidade funcionar melhor para os seus moradores, né? Então não tem cabimento o poder público se empenhar para esses grandes eventos, para que eles sejam bons só para quem organiza os grandes eventos, que saiam daqui e a gente fique com um prejuízo enorme, como foi no caso do Pan-Americano. Qual é o legado que a cidade do Rio de Janeiro teve do Pan-Americano? 95% daqueles gastos, absolutamente superfaturados, foram gastos públicos, de recurso público. Nós tivemos uma saúde, um transporte, alguma coisa melhorou no Rio de Janeiro depois do Pan-Americano? Nada. Não tem nenhum legado. Então, isso não pode. Então, ao poder público, que nos cabe, eu acho que é fundamental, e a gente tem que estar preparado para garantir que venham todos os grandes eventos, mas que eles venham e tragam benefícios para a cidade. Perfeito. Muito obrigado, candidato. Obrigado. Boa sorte.